A aposentada achou que o encontro era uma chance, até que a jovem barista entrou e disse com carinho: Dona Aurora sempre traz a melhor empada, não é? Ninguém sabia que aquele momento mudaria o destino de todos para sempre. Apoie a união, deixando seu like e comentário. E vamos para a nossa história. É uma brincadeira, só pode ser. Senhor Horácio Guimarães fechou o aplicativo e jogou o celular sobre a mesa de fórmica, atraindo olhares curiosos na padaria Sabor e Afeto. O barulho da xícara de café ecoou no ambiente. 40 minutos de espera, sem mensagem, sem explicação. Havia algo humilhante em ser deixado esperando. Ele que fizera diretores aguardarem em antessalas, que nunca precisou perseguir nada. Negócios ou mulheres sempre vieram até ele, e agora estava ali, consultando o relógio pela 10ª vez, como um adolescente ansioso. O café estava morno, esquecido como ele próprio. Senhor Horácio passou a mão pelo rosto barbeado, sentindo a tensão acumular. Lá fora, o burburinho de Aurora, 70 aposentada. A descrição simples o atraíra pelo que não dizia. Sem fotos glamorosas, sem poses elaboradas, apenas uma senhora de cabelos grisalhos num coque, olhos vivazes, sorriso contido, olhando diretamente para a câmera, natural, talvez genuína, palavra quase mitológica em seu vocabulário. A ideia de conhecer alguém que não soubesse quem ele era o seduzira. Horácio Guimarães, 68, empresário aposentado. Uma meia-verdade que escondia o fundador do Grupo Guimarães, um dos maiores conglomerados do país. Seu paletó de linho na cadeira, a gravata afrouxada, tentativas patéticas de parecer menos o que era. Um homem cujo patrimônio definia seus relacionamentos antes de começarem. Mais alguma coisa, senhor? Perguntou Bia, a jovem atendente, com expressão gentil. A conta, por favor. Havia um limite para o ridículo. 40 minutos. Se os executivos o fizessem esperar 5, já seria motivo de demissão. O pensamento trouxe um sorriso irônico. Que patético era seu estado atual. Talvez estivesse mais solitário do que admitia. Pegou o celular novamente, pronto para deletar o aplicativo. As conexões genuínas que prometia pareciam tão falsas quanto todo o resto. Pessoas como ele não tinham o luxo da autenticidade. Foi quando sentiu um leve toque no ombro. Senhor Horácio ergueu o olhar, irritado pela intrusão, e encontrou um par de olhos castanhos enormes, o encarando com intensidade desconcertante. Era Bia, acompanhada, uma senhora pequena, cabelos grisalhos arrumados, vestida com um cardigã delicado. Desculpe a demora, Sr. Horácio, disse a senhora com voz doce, mas firme. Tive um imprevisto com a cauda do meu pudim. É para o almoço do orfanato local. A voz era a mesma da conversa no aplicativo. Sr. Horácio piscou. Dona Aurora? Ele perguntou, surpreso. A senhora sorriu. Eu mesma. E esta é Bia. Ela estava me contando que o senhor estava aqui. Bia, a personificação da simpatia juvenil, sorriu. Dona Aurora estava procurando o senhor. Ela trouxe um pedaço da empada de palmito para o senhor provar. É a favorita de todo mundo aqui na padaria. O sobrenome, pensou o Sr. Horácio. Aurora da Silva. A mulher do aplicativo. As peças se encaixaram. Uma sensação de ter sido enganado, misturada a alívio por não ter sido simplesmente abandonado. Mas por que ela não falara do orfanato? Seria estratégico? Dona Aurora, não se preocupe com o pudim, disse Bia, cortando seus pensamentos. A gente ajuda a levar, mas sente-se. Senhor Horácio levantou o olhar e finalmente viu Dona Aurora pessoalmente. A foto não mentia. Cabelos grisalhos presos num coque. Mechas soltas emoldurando o rosto sem maquiagem pesada. Corado por uma corrida suave. Vestia saia de sarja simples e blusa branca básica. Nada espalhafatoso. Seus olhos vivazes encontraram os dele diretamente, sem a submissão que frequentemente via. Aquela mistura de cálculo e sedução, que aprendera a desprezar. Havia algo mais,
um misto de determinação e vulnerabilidade que o intrigou. Desculpe o atraso, disse ela. Desculpe pelo pudim também. Havia uma honestidade desarmante em sua voz, a verdade simples, sem expectativas. Sr. Horácio percebeu que estava em território desconhecido. Seus relacionamentos anteriores seguiam um script previsível. Mulheres que sabiam quem ele era, o que possuía e o que queriam. Era um jogo que ele conhecia. Isto, uma senhora atrasada por um pudim para o orfanato, não constava em manual algum. A senhora não mencionou o trabalho voluntário, disse ele finalmente, a voz neutra. Não mencionei muitas coisas, respondeu Dona Aurora, segurando a alça da bolsa de tecido gasto. Assim como o senhor, imagino. Havia algo desafiador em seu tom. Não agressivo, mas firme, como se ela também estivesse avaliando, julgando. A inversão de papéis era inesperada e refrescante. Dona Aurora, quer que eu traga o café da senhora? Interrompeu Bia. Dona Aurora hesitou. Acho que não vamos ficar, querida. O senhor Guimarães provavelmente tem outros compromissos. Horácio, ele corrigiu, surpreendendo-se. Só Horácio está bom. Algo indefinível passou pelo rosto de Dona Aurora. Alívio, confusão ou surpresa. Bem, Horácio, agradeço sua compreensão. Não era minha intenção desperdiçar seu tempo. Havia dignidade em sua postura, sem autopiedade. Ela dava a ele uma saída clara, respeitando seu direito. Senhor Horácio se viu em uma encruzilhada. A parte racional que construíra um império dizia para aceitar. Mas havia algo naqueles olhos vivazes o observando. Algo autêntico que desafiava todos os padrões. Pela primeira vez, não sabia qual seria sua decisão. Por favor, sente-se, disse Sr. Horácio, surpreendendo a si mesmo. As palavras saíram antes que pudesse analisá-las, um fenômeno raro em sua vida calculada. O alívio no rosto de Dona Aurora foi sutil. Ela se sentou. Tem certeza? Perguntou em voz baixa. Não precisa ser educado, entendo perfeitamente. Havia dignidade em sua postura. Estou aqui, não estou? Respondeu ele. Dona Aurora o estudou. Sim, o senhor está, concordou. E agradeço por isso. Bia aproximou-se e Sr. Horácio percebeu que ainda segurava o cartão de crédito. Devolveu-o discretamente ao bolso. Um café com leite bem quentinho para Dona Aurora, por favor, pediu. Outro expresso para mim. Dona Aurora abriu a boca para protestar, mas então a fechou, optando por um simples obrigada, Bia. Não havia subserviência, apenas aceitação digna. Um silêncio confortável se instalou. Dona Aurora ofereceu a empada de palmito, que Sr. Horácio aceitou, surpreso com o sabor caseiro e delicioso. Então a senhora é voluntária? Começou o senhor. Horácio. Sim, desde que me aposentei, respondeu Dona Aurora. Ajudo com as refeições, conto histórias, ensino crochê. É um lugar especial. Gosta do que faz? Um sorriso genuíno iluminou o rosto dela. Amo ver o brilho nos olhos das crianças. A curiosidade é como testemunhar pequenos milagres diários. Havia paixão em suas vozes, algo raro. Em seu mundo, paixão pelo trabalho era substituída pela paixão por resultados. E o que a atraiu? Dona Aurora hesitou. Depois que meu marido se foi, a casa ficou vazia. Eu me sentia perdida. Uma amiga sugeriu o orfanato. As crianças me deram um novo propósito. Ela olhou brevemente para Bia. Algumas pessoas nos veem quando os outros olham através de nós. Quero ser esse tipo de pessoa. As bebidas chegaram. Dona Aurora se animou com o seu café com leite. E o senhor, consultoria financeira parece interessante, comentou a Dona Aurora. Sr. Horácio sentiu o impulso familiar de impressionar. Ajudo pessoas a tomar decisões sobre investimentos. Respondeu vagamente, omitindo a escala. Deve ser gratificante ajudar pessoas a construir segurança financeira, comentou ela. Sr. Horácio quase riu. A maioria de seus clientes já possuía segurança de sobra. Não, segurança às vezes, respondeu.
e às vezes é apenas sobre números em uma tela. Seus olhares se encontraram, e Sr. Horácio teve a sensação de que ela via através de sua evasiva. Mas a Dona Aurora também trabalha com números, interveio Bia. Ela fica até tarde, fazendo as contas da tesouraria do orfanato. Bia, termine seu serviço, disse Dona Aurora, ruborizando. Problemas financeiros? Perguntou o Sr. Horácio. Gerenciamento de recursos limitados, corrigiu ela, com uma frieza recém-adquirida. Nada que não possa resolver. O orgulho em sua voz era palpável. Sr. Horácio reconheceu o sentimento, o mesmo que o impulsionara desde o interior, com uma bolsa de estudos e determinação. Trabalhei como lavador de pratos durante a faculdade, disse ele, surpreendendo-se. Matemática financeira de dia, esfregando panelas à noite. Os olhos de Dona Aurora se suavizaram. O que aconteceu depois? Consegui um estágio. O resto é... Ele hesitou. História. Histórias são importantes, comentou Bia. Minha avó diz que são nossos tesouros invisíveis. Sr. Horácio olhou para a jovem, desconcertado pela sabedoria. Sua avó parece inteligente. Não tão inteligente quanto a Dona Aurora, respondeu Bia. Dona Aurora sabe de tudo, até conserta o rádio da padaria e dá dicas de tempero. Dona Aurora parecia dividida entre embaraço e orgulho. Sr. Horácio notou como seus olhos brilhavam ao olhar para Bia, um carinho transparente. Parece que a senhora é muito mais que voluntária, comentou ele. Sou uma pessoa solo. Isso significa ser um pouco de tudo, respondeu Dona Aurora. Cozinheira, costureira, contadora, jardineira, contadora de histórias. Ela sorriu. Algumas funções desempenho melhor que outras. Havia algo refrescante em sua franqueza. E seu marido? Perguntou, arrependendo-se. Faleceu há alguns anos, respondeu ela sucintamente. Não faz mais parte. Típico, suponho. Bia continuava servindo, mas Sr. Horácio notou seus ombros se tensionarem. Desculpe perguntar. Está tudo bem, faz parte de quem somos, respondeu Dona Aurora. E o senhor? Família? Não, apenas eu. Ou esposa? Perguntou Bia. Bia, advertiu Dona Aurora. O quê? A senhora disse que procurava um companheiro. Ele não parece galã, mas é elegante e tem um relógio brilhante. Sr. Horácio não conteve um sorriso diante da honestidade brutal de Bia e do embaraço de Dona Aurora. Não tenho esposa, não, e obrigado pelo elogio. Acho que devemos ir, disse Dona Aurora. Ainda temos que passar na feira. Sr. Horácio percebeu que ela fugia. Não queria que fossem. A conversa era a mais genuína que tivera em anos. Tenho que comprar verduras, continuou ela. Foi um prazer, Horácio, e obrigada pelo café. Espere, disse ele. O comando a fez pausar. Não precisam ir por isso. Jovens dizem o que pensam. É refrescante. Dona Aurora estudou seu rosto. Mesmo assim, está ficando tarde. Claro, concordou ele. Deixe-me pagar. Não é necessário, protestou Dona Aurora. Já pagou o café. É mais que suficiente. Por favor, disse Sr. Horácio. E algo em seu tom a fez parar. Não era arrogância, mas um pedido genuíno. Permita-me. Ela assentiu. Enquanto ele pagava, Dona Aurora ajeitava a bolsa. Bia bocejou. Foi um prazer, Dona Aurora, disse Sr. Horácio. O senhor vai ver a Dona Aurora de novo? Perguntou Bia. Sr. Horácio olhou para Dona Aurora, sua expressão complexa. Se ela quiser. O momento parecia carregado. Talvez, disse Dona Aurora, um sorriso hesitante. Mas da próxima vez, sem surpresas. Sr. Horácio sentiu algo incomum agitar-se em seu peito. Esperança. Até logo, moço do relógio brilhante. Despediu-se Bia, acenando enquanto saíam. Sr. Horácio permaneceu sentado, observando-as. Uma cena cotidiana desprovida de glamour. Por que não conseguia desviar o olhar? Sr. Horácio observava a cidade da parede de vidro de seu escritório. São Paulo pulsava. Por anos,
Aquela vista o fizera sentir-se poderoso. Hoje, desconectado. 3 dias haviam se passado. 3 dias em que se pegou distraído, checando o celular. Os relatórios da Fundação Sr. Guimarães. Márcia, sua assistente, depositou uma pasta. Algum problema? O conselho aguarda 10 minutos. Ele verificou seu Pat Felipe. Por que não me avisou? Avisei 2 vezes. Sr. Horácio sentiu desconforto. Nunca se atrasava. Peça desculpas. Estarei lá em 1 minuto. Márcia saiu. Sr. Horácio pegou o celular. Abriu o aplicativo. Nenhuma mensagem. Ele não havia escrito nada. O que diria? Com um gesto irritado, guardou o telefone. O império não se administrava sozinho. 7h20 mais tarde, Sr. Horácio entrou em seu apartamento triplex, um monumento ao luxo, tudo perfeitamente estéril. Serviu-se de um uísque. O líquido âmbar queimou a garganta. A cidade se estendia, um tapete de luzes. Satisfeito, realizado, seu celular vibrou. Apenas uma notificação sobre ações asiáticas. O silêncio ecoava. Era isso? O ápice do sucesso? Um homem sozinho, bebendo uísque e recebendo alertas. Sem planejar, abriu o aplicativo. O perfil de Dona Aurora. Ainda interessada naquele café sem surpresas? Enviou. Sentiu arrependimento e alívio. Colocou o celular na mesa, determinado a não verificar. Tinha 68 bilhões em ativos. Não ficaria checando o telefone. 3 minutos depois, estava verificando. Nada. Claro, ocupada com tarefas domésticas, talvez preparando doces. Realidades que ele só conhecia teoricamente. Tomou um banho. O que buscava? Dona Aurora era voluntária. Viúva, vivia em outro mundo. Nem sabia quem ele era. E Bia. Crianças nunca fizeram parte. Saiu do banheiro, verificou o telefone. Havia uma resposta. Depende. O senhor vai aparecer como empresário ou como o que realmente é? Sr. Horácio congelou. Como ela sabia? Outro bip. Google existe, Horácio. E sua foto está na capa da revista Bilionários do Brasil. Horácio Guimarães, Midas do Varejo. Fiquei impressionada com minha ingenuidade. Sr. Horácio fechou os olhos. A maldita matéria. A senhora tem razão. Devia ter sido honesto. Podemos conversar pessoalmente. A resposta veio mais rápido. Pra quê? Para explicar por que um milionário precisa mentir para conhecer pessoas normais? Ou para se divertir vendo como o outro lado vive? A acidez era palpável. Não foi por diversão. Foi por cansaço. Cansaço de nunca saber se as pessoas gostam de mim ou do meu dinheiro. Arrependeu-se. Parecia autocomiseração. 3 pontos apareceram. Desapareceram. Reapareceram. Desapareceram. Prendeu a respiração. Finalmente uma resposta. Amanhã, mesma padaria. Bia fica de folga às sextas. Conciso, direto. Alívio inexplicável. Estarei lá. Colocou o telefone. Terminou o uísque. Amanhã. Uma segunda chance que não tinha certeza de merecer. A padaria Sabor e Afeto parecia diferente no horário de pico. Mais movimentada. Sr. Horácio chegou 15 minutos antes. Escolheu uma mesa discreta. Hoje não haveria atrasos. Vestira-se com cuidado estudado. Calças de grife que pareciam casuais. Camisa branca de algodão. Blazer azul marino. Queria parecer acessível, sem negar quem era. Chega de pretensões. Pediu um café americano e esperou. Às 17h55, a porta se abriu. Dona Aurora entrou. Um contraste gritante em sua simplicidade. Saia básica, blusa azul, cabelos em coque. Carregava uma bolsa de couro sintético gasta e uma planta envasada. Seus olhares se encontraram. Hesitação. Então, com um leve erguer de queixo, ela caminhou até a mesa. Boa tarde, disse ela. Boa tarde, obrigado por vir.
respondeu o Sr. Horácio, formal. Fui curiosa, admitiu Dona Aurora. Queria entender que tipo de homem finge ser outra pessoa e por quê. Pensão contida. Sem Bia, a conversa seria mais direta. Não fingi ser outra pessoa. Defendeu-se. Sou empresário aposentado tecnicamente em uma escala diferente. Em uma escala bilionária, completou ela. Li a matéria. Impressionante. Os números são exagerados, respondeu ele, desconfortável. São? Então me diga o valor real do Grupo Guimarães. Não é disso que quero falar. Mas é disso que precisamos, insistiu ela. O senhor escondeu algo fundamental. Eu, por outro lado, só omiti um detalhe. Sou voluntária em um orfanato. Vê a diferença? Bia se aproximou. Dona Aurora pediu chá. A opção mais barata. Tem razão, admitiu o Sr. Horácio. A diferença é significativa, mas o motivo não foi malicioso. Ele hesitou. Só? Encorajou ela. Queria ser visto por quem sou, não pelo que possuo. Um sorriso irônico nos lábios de Dona Aurora. O problema, Horácio, é que o que o senhor possui é parte de quem o senhor é, assim como ser voluntária é parte de quem eu sou. Não podemos separar. As palavras de Dona Aurora pairaram. Ele tomou um gole de café. Tem razão, admitiu. Mas não é a única parte, nem a mais importante. Para o senhor, talvez, respondeu ela. Mas para a maioria das pessoas que o conhece, provavelmente é. Perspicácia nela. É por isso que estou aqui, disse Sr. Horácio. Porque a senhora não parece ser a maioria das pessoas. Dona Aurora o observou. Não me romantize, Horácio. Não sou alguma alma pura que vai salvá-lo da superficialidade. A franqueza o pegou desprevenido, desconcertante e refrescante. Não estou romantizando. Estou observando. Quando descobriu quem sou, poderia ter agido de várias maneiras. Em vez disso, está aqui me confrontando. Talvez eu só quisesse ver o circo pegar fogo, respondeu ela com um sorriso. Risada genuína de Sr. Horácio. Justo? Ele fez uma pausa. Mas sério, sinto muito por não ter sido honesto. Dona Aurora tomou um gole. Sabe o que me incomodou mais? Não foi a mentira em si. Foi perceber como deve ser fácil para o senhor. Como assim? Mentir? Fingir? Criar personagens? Para alguém como eu, que mal consegue pagar as contas e ajuda o orfanato. Brincar de ser outra pessoa parece um luxo. A observação o atingiu. Nunca pensara nisso. Sua tentativa de escapar do privilégio era um privilégio. Nunca considerei esse ângulo, admitiu. Então por que um aplicativo? Tenho certeza que existem maneiras mais eficientes. Mais eficientes? Sim. Mais autênticas? Não necessariamente. Ele pausou. Eventos beneficentes, festas. Todos os lugares onde circulo estão repletos de pessoas que sabem quem sou e quanto valho antes de me conhecerem. E isso é importante? A autenticidade é importante. Talvez porque seja raro no meu mundo. Coisas escassas tendem a se tornar valiosas. Dona Aurora assentiu. Sua primeira lição de economia foi gratuita, professor, provocou. Desculpas de formação profissional, respondeu ele, retribuindo o sorriso. E a senhora, por que estava no aplicativo? A expressão dela se fechou. Minha amiga e a Bia insistiram. Disseram que era hora de tentar. Desde que meu marido se foi, relacionamentos não foram prioridade. Tantos anos é bastante tempo. Não quando se cuida de uma casa, é voluntária e estica a aposentadoria, respondeu ela. Não é fácil namorar aos 70, sendo Dona Aurora a da empada. Imagino. Não, o senhor não imagina. Da mesma forma que eu não imagino como é ter bilhões. São realidades distintas. Silêncio carregado. Duas pessoas reconhecendo o abismo, tentando decidir se valia a pena construir uma ponte. Como está o orfanato? Perguntou o Sr. Horácio, surpreendendo a ambos. O rosto de Dona Aurora se iluminou. Bem, preparando uma festa junina. O arraial tem que ser o mais animado. Pediram minha ajuda com as bandeirinhas. Palavras dela? Exatamente. Elas são cheias de energia. Eles perguntaram sobre o senhor? Sério? Sr. Horácio sentiu surpresa.
Quiseram saber se o moço do relógio brilhante voltaria e se ele gostava de festa junina. E o que a senhora respondeu? Que não sabia. Sr. Horácio sorriu. Não tenho opinião formada sobre festa junina. Mas quanto à primeira pergunta? Ele hesitou. Depende da senhora, dona Aurora. Ela o estudou. Por quê? Porque uma voluntária com umas idas simples, poucas posses, sem contato com seu mundo. Era a pergunta central. Ele não tinha resposta. Honestamente, não sei. Talvez pelo mesmo motivo que a senhora está aqui, mesmo sabendo quem sou e duvidando de minhas intenções. E que motivo seria esse? Curiosidade, tédio, ou talvez ele respirou fundo. Talvez aquele momento raro quando encontramos alguém que parece enxergar além da superfície. Algo mudou no olhar de Dona Aurora. Está pedindo para me ver novamente? Com o orfanato, presumo? Sim, para ambas, se a senhora estiver disposta. Com uma condição, disse ela. Nada de fingimentos, nada de meias-verdades. Se vamos nos conhecer, precisa ser quem realmente é, com todas as complicações. E se quem realmente sou não for suficiente? A pergunta revelou vulnerabilidade. Dona Aurora sorriu. Essa é a questão, não é? Nunca sabemos se somos suficientes. Eu me pergunto isso todos os dias, mas acho que vale a pena descobrir. O momento suspendeu o tempo. As crianças preparam o arraial, sábado à tarde, na Praça das Palmeiras. Nada glamouroso, apenas barraquinhas e comidas típicas. Parece perfeito, respondeu o Sr. Horácio. Posso não estar à altura das companhias que o senhor mantém, advertiu ela. Senhor, Horácio sorriu, sentindo uma leveza. Acredito que é o contrário, Dona Aurora. Estou disposto a provar isso se me der a chance. Ela assentiu. Praça das Palmeiras, sábado, 15 horas. Levarei minhas empadas. Nada de aparecer com carros de luxo. Prometo me comportar, respondeu ele, levantando as mãos. Quando se despediram, não houve beijos ou promessas extravagantes. Apenas um acordo silencioso de tentar. Sr. Horácio observou enquanto ela caminhava. Por um momento, teve o impulso de oferecer uma carona. O impulso passou. Dona Aurora não precisava de suas coisas. E talvez ele não precisasse das dela. O que ambos buscavam era mais básico e raro. A chance de serem vistos por quem eram, sem expectativas, sem máscaras, enquanto voltava para seu carro. Sr. Horácio sorria. Sábado, um arraial, uma voluntária, um orfanato e um bilionário aposentado fingindo ser um homem comum. A ironia não lhe escapou. Construíram um império para escapar da normalidade. Agora ansiava por ela. O desafio seria descobrir se a normalidade era compatível com sua vida extraordinária. E se Dona Aurora, com sua sinceridade e olhos que viam através de suas defesas, estaria disposta a fazer parte dessa descoberta. Senhor Horácio observou seu reflexo. Ajustando a gola pela terceira vez, optara por calça de sarja, sapatênis e camisa xadrez. O mais casual possível. Seu guarda-roupa, repleto de roupas casuais caras, o incomodava. Senhor precisará do carro? Perguntou Maurício, seu motorista. Não, vou dirigir eu mesmo. O homem assentiu, surpreso. Horácio raramente dirigia. Hoje, queria liberdade. Escolheu o SUV discreto, ainda luxo, mas sem chamar atenção. A navegação indicava a Praça das Palmeiras, a 40 minutos. Enquanto dirigia, observava a cidade transformar-se. Prédios luxuosos davam lugar a construções simples. Não era estranho. Seus investimentos espalhavam-se, mas era raro experimentar sem a barreira da limusine. Estacionou às 14h45. Verificou o celular nervosamente. O homem, que nunca demonstrava ansiedade em negociações, estava inquieto por um encontro em um arraial.
A Praça das Palmeiras era maior do que esperava. Um oásis verde bem cuidado. Famílias, crianças, barracas coloridas. Uma normalidade que há muito não fazia parte. Às 15 horas, avistou-a. Dona Aurora caminhava com crianças do orfanato, que saltitavam em uma história animada. Vestiam-se com simplicidade. Dona Aurora com saia florida, blusa branca, chapéu de palha. As crianças, roupas de caipira. Carregavam uma bolsa de palha e a cesta de empadas. Algo na cena, a naturalidade, a alegria das crianças, a paciência dela, fez Sr. Horácio sentir uma emoção intensa. Uma senhora com crianças em uma festa junina, e pareciam conter uma verdade que o eludira. Uma criança a avistou. Puxou a mão dela. Dona Aurora seguiu o olhar. Seus olhos encontraram os de Sr. Horácio. Um sorriso. Olha, tia Aurora, é o moço do relógio brilhante. Ele veio mesmo. Boa tarde, cumprimentou o Sr. Horácio, inadequado. Trouxe seu chapéu de palha para dançar a quadrilha? Perguntou uma criança. Crianças, advertiu Dona Aurora. Desculpe, não trouxe. Na verdade, não tenho nenhum. Poderiam me recomendar por onde começar? Os olhos das crianças brilharam. Claro, primeiro um chapéu. Depois aprender a dançar. E tem a pescaria. Parece uma boa combinação, concordou o Sr. Horácio, encantado. Dona Aurora observava. Oi, disse ela. Oi, respondeu, desarmado. O senhor veio? Prometi que viria. Dona Aurora assentiu. Muitas pessoas fazem promessas. Uma história ali. Eu sempre cumpro as minhas, respondeu. Algo no ar mudou. As crianças o interromperam. Tia Aurora, vamos na barraca do milho. Claro, queridas. Mostrem ao Sr. Horácio. O senhor vem também? Perguntou uma menina, estendendo a mão. Sr. Horácio hesitou. Aceitou. Dedos minúsculos envolveram os seus. Um aperto inexplicável. Os próximos 90 minutos foram uma revelação. Sr. Horácio, fundador do Grupo Guimarães, passou o tempo jogando argolas, comendo pipoca e ouvindo explicações sobre as regras da pescaria. Observou Dona Aurora interagir com as crianças. A atenção, a paciência, o equilíbrio entre limites e liberdade. Uma dança complexa que ela executava com graça natural. Crianças, já está na hora do lanche, chamou Dona Aurora, abrindo a cesta. As crianças correram. Sr. Horácio sentou no gramado. Não se lembrava da última vez que sentara na grama. Dona Aurora tirou o bolo de fubá, sucos e as empadas. Espero que goste de empada de palmito, disse, oferecendo-lhe. É a favorita. Uma vulnerabilidade em seu gesto. Parece perfeita, respondeu. Comeram em silêncio confortável. Sr. Horácio observou como Dona Aurora limpava a boca de uma criança. A senhora é muito boa nisso, comentou. Em quê? Com as crianças, com a Zida. Rubor suave. É um trabalho em progresso. Cometo erros. Não parece. Dona Aurora sorriu. Essa é a magia de ser cuidadora. Mesmo quando exaustas, frustradas, encontramos forças. Sabedoria que ele nunca encontrara. Deve ser difícil fazer tudo sozinha, comentou. Tem seus desafios, respondeu, mas também suas recompensas. Uma criança voltou correndo, jogando-se no colo dela. Tia Aurora, posso mostrar nos desenhos para o moço do relógio brilhante? Claro, querida. A menina despejou desenhos. Este é o orfanato, e estas somos nós, com a tia Aurora. Senhor Horácio pegou o desenho, examinando-o. É lindo mesmo. Olhou para a Dona Aurora, que o observava. No que o senhor faz quando não está trabalhando, Horácio? A pergunta o pegou desprevenido. O que fazia? Eu. Não muito. Leio. Frequento restaurantes, viajo a trabalho. Resposta vazia. Lista sem significado. Dona Aurora não comentou. E a senhora? Um sorriso. Além de correr atrás de crianças, leio romances. Faço crochê. Cultivo plantas. Riqueza em sua resposta contrasta com a pobreza da dele. Dona Aurora tinha menos,
mas construíra uma vida com mais significado. Senhor Horácio, o senhor tem netos? A pergunta inocente pairou. Senhor Horácio sentiu um aperto. Não, não tenho netos. Por quê? Insistiu a criança. Dona Aurora interveio. Querido, lembra das perguntas pessoais? Mas não é difícil, ou tem ou não tem. Senhor Horácio sorriu. Está tudo bem. Virou-se para a criança. Nunca encontrei a pessoa certa para formar uma família. E estive muito ocupado construindo minha empresa. Mais ocupado que a tia Aurora? Perguntou incrédula. Ela trabalha no orfanato, cuida da casa, faz jantar, lava roupa, lê histórias, faz doces para a padaria e festa. A observação atingiu o Sr. Horácio. A verdade simples. Dona Aurora fazia tudo isso e encontrava tempo para si. O que ele fizera, além de acumular dinheiro? Você tem razão, admitiu. Sua tia Aurora é muito mais eficiente com o tempo dela do que eu. Dona Aurora pareceu surpresa. Diferentes prioridades. Só isso. É justamente isso, concordou o Sr. Horácio. Uma clareza em sua mente. Prioridades. Silêncio significativo. Vou levar o lixo, disse Dona Aurora, recolhendo os papéis. Crianças, fiquem aqui com o Sr. Horácio. Elas assentiram. Sr. Horácio observou Dona Aurora afastar-se. Graça natural. Presença que não dependia de roupas caras. Nunca se sentira tão atraído. Nossa tia Aurora gosta muito do senhor, disse uma criança. É mesmo? Como você sabe? Porque ela arrumou o cabelo e usou o lenço especial e sorri diferente. Senhor Horácio sentiu o calor. Acho que também gosto muito dela, confessou. O senhor vai ficar com a gente? Antes que pudesse responder, Dona Aurora retornou. Espero que não tenham feito um interrogatório. Discutíamos a importância de se expressar através da arte, respondeu o Sr. Horácio, sorrindo. Enquanto recolhiam, Senhor Horácio reuniu coragem. O arraial esvaziava. Dona Aurora, chamou, eu gostaria de vê-las novamente, não casualmente, mas regularmente. Ela o estudou. Por quê? O que o senhor realmente procura? Honestidade. Conexão real. Algo que o dinheiro não pode comprar. Ela assentiu. E o que acontece quando perceber que meu mundo não é aventura exótica, mas preocupações, trabalho exaustivo, responsabilidades? Acho que já percebi. E ainda estou aqui. Ela cruzou os braços. Horácio, somos de mundos diferentes. Eu sou voluntária em apartamento na Zona Leste. O senhor bilionário com casas em outros continentes. Como isso funcionaria? Não sei, admitiu. Mas gostaria de descobrir se a senhora estiver disposta. Uma criança voltou correndo, segurando algo. Senhor Horácio, olhe o que achei para o senhor. Uma pequena flor silvestre. Para sua coleção, todo mundo precisa de uma flor especial. Senhor Horácio sentiu algo quebrar. Aceitou a flor com reverência. É a primeira da minha coleção. Obrigado, minha querida. A criança sorriu, então olhou entre os adultos. Vocês estão tendo uma conversa de crescidos? Dona Aurora riu. Sim, querida. Uma conversa importante. Sobre o quê? Sobre possibilidades, respondeu o Sr. Horácio olhando para Dona Aurora. Algo mudou na expressão dela. Tia Aurora, o que a senhora acharia se víssemos o Sr. Horácio mais vezes? A criança considerou. Ele viria na nossa casa? Talvez. Ou poderíamos fazer outras coisas. Ele poderia vir no meu aniversário, no mês que vem? Vai ter bolo de chocolate. Senhor Horácio sentiu o peito apertar. Um convite de aniversário infantil, simples, mas significativo. Adoraria ir ao seu aniversário, respondeu, olhando para Dona Aurora. Ela assentiu. Isso significa que podemos tentar? Significa que estou considerando, com algumas condições. Quais? Primeiro, somos um pacote completo, eu e o orfanato, sempre. Não esperaria nada diferente. Segundo, não podemos nos perder nessa diferença de mundos. Não quero presentes extravagantes ou soluções financeiras para problemas. Entende?
Senhor Horácio assentiu. E terceiro, Dona Aurora deu um passo à frente. Terceiro, isso tem que ser real. Não experimento, não uma fase, não um projeto de caridade. Real. Real é tudo o que eu quero, respondeu Senhor Horácio. As crianças observavam. Isso significa que o senhor vai ficar com a gente? Senhor Horácio olhou para Dona Aurora. Ela acenou. Gostaria muito de ficar com vocês, meus queridos, se a tia Aurora e vocês permitirem. A criança olhou para a mãe, então para ele. O senhor sabe que vamos precisar te ensinar muitas coisas, né? Tia Aurora disse que ricos às vezes não sabem fazer coisas importantes. Senhor Horácio riu. Como que? Como fazer pipas e soltar balões e contar histórias e cozinhar milho. São muitas coisas. Tenho certeza que sou um bom aluno, garantiu ele, olhando para Dona Aurora. Ele vai precisar de muitas aulas, concordou Dona Aurora, um sorriso silencioso. Enquanto caminhavam para fora do parque, Senhor Horácio, carregando a cesta de empadas e a flor silvestre, sentiu um estranho pertencimento. Não era a satisfação de um negócio, era mais profundo. Como descobrir uma parte de si que faltava? Observou as crianças. Ao seu lado, Dona Aurora. No que está pensando? Que às vezes encontramos o que precisamos nos lugares mais inesperados. E que talvez meu maior investimento seja em algo que nenhuma planilha ou gráfico mede. Dona Aurora sorriu. Quando seus dedos roçaram, Senhor Horácio segurou sua mão. Ela não recuou. Acho que isso merece uma chance, disse ela. À frente, as crianças viraram e viram suas mãos. Um sorriso enorme. O senhor vai gostar de nós, Senhor Horácio. Somos uma família grande, mas muito boa. Senhor Horácio sentiu as palavras. Uma família. Algo que seu dinheiro nunca comprara. Algo ao alcance. Já gosto de vocês, meus queridos, respondeu. E enquanto o sol da tarde banhava os três, Horácio Guimarães, o bilionário que achava que sabia o valor de tudo, descobriu que algumas coisas, um sorriso, uma mão segurando a sua, uma flor oferecida com amor, eram inestimáveis.